Uou! Legendários Cast mais uma vez na área. Que bênção estar aqui mais uma vez com gente tão abençoada por Deus, nosso Pai. Hoje, mais uma vez, aqui meu queridão Robson. Seja bem-vindo, querido. Obrigado, Marcelo. Mais uma vez aqui juntos, né? Mais uma vez aqui trazendo temas relevantes e também para amadurecer mais a nossa vida em comunhão com Deus, né? Mais uma vez, hoje temos gente muito bem qualificada aqui, Bem Robson. qualificadas. E, novamente, nossa expectativa está lá nas alturas. Lá nas alturas, porque hoje vamos falar sobre construindo relacionamentos sólidos, um olhar sistêmico e cristão para o casamento e a família. E quem é que vai falar sobre isso? Hoje temos nossa psicóloga, a doutora Lésia Fontana. Nossa, que prazer estar aqui, que honra e que responsabilidade falar sobre casamento nos dias atuais. Amém. Também a nossa convidada, temos aqui mais uma vez a doutora Carla Strozzi Lustosa. Eu sempre esqueço, o último nome é Carla Strozzi Lustosa. Já quero fazer menção dos endereços delas no YouTube. A doutora Lésia Fontana, @Psicologia Fontana. Esse é o endereço no Instagram da doutora Lésia Fontana. E também Carla Strozzi Lustosa vai ser encontrada no @psicologia.carlastrozzi. Certamente vai ser bênção acessar o conteúdo delas. Para ficar bem informado nas redes sociais, né? Vamos lá. Isso. E para hoje a gente vai falar sobre relacionamentos sólidos, né? E para começar bem, a gente vai falar sobre casamento, que é assim tão importante para a vida humana. Vamos falar sobre casamento. Então, assim, para começar bem, doutora, conta pra gente aí por quê? Para quê? Por que a gente casa? Por que casamos? Exatamente. Normalmente, quando os casais começam a namorar, começa o início de um relacionamento, as pessoas perguntam assim: vocês vão casar quando, né? Vão ficar noivos quando? E a pergunta é: por que vocês querem casar? E para a gente errar menos, porque não quer dizer que a gente não vai errar na relação, o ideal seria perguntar: para que casamos? Qual é o objetivo desse novo sistema? Porque se a gente for falar em porquê, nós temos muitas justificativas para o porquê. Mas quando a gente pensa no para quê, nós temos um objetivo, um propósito. Então, eu sempre trago o casal para pensar no para quê. Porque para quê tem uma função. Então, para que casamos? Para formar um novo sistema, para crescer junto, para juntar o que nós aprendemos na nossa família, para formar com aquele outro o que ele traz também da família dele e aí formar um novo sistema. Esse novo sistema vai ter novas pessoas que não se conhecem, que não se conviveram as mesmas culturas, são coisas diferentes, assuntos diferentes, e que vai, nesse novo sistema, trazer um grande desafio, que é crescer junto, né? Aprender com aquilo que eu gosto no outro e com aquilo que eu não gosto. Eu até amo ouvir o juramento de Oséias. Vocês já viram? Já viram no casamento de Oséias e a esposa? Qual é o nome da esposa? Não vou Oséia lembrar. Não vou lembrar de cabeça. Você Não vou lembra, lembrar. Carla, no livro de Oséias, que ele casa, você lembra o nome da esposa dele? Tá. Nesse momento, não. Tá, enquanto vocês procuram... No casamento, ele tem uma parte que fala assim: eu te amo por aquilo que eu já conheço e estou disposta a te amar por aquilo que eu ainda não conheço. Então, é isso, é o desafio de crescer junto. Então, para que casamos? Para formar um novo sistema e se desenvolver espiritualmente, pessoalmente. Gomer, isso. de cabeça eu lembrei aqui. Desculpa, eu falei errado, não é Oséias, é Moisés. Moisés. Moisés, casamento de Moisés. Mas eu vou procurar agora o Zé, se ele Casou. Procura. O Moisés casou. Eu notei. Oséias casou com a prostituta, lembra? Sim, essa é a Gomer. Isso é Gomer. Isso mesmo. E qual o papel de cada um no casamento? Bom, quando você casa, você tem o primeiro papel, que é o papel conjugal. E qual é o papel conjugal? É a intimidade sexual, é a parceria, é o compromisso da fidelidade, o compromisso da honestidade, dessa comunicação tão ativa que a gente fala, né, que é o ouvir com o coração.
e não com a cabeça, porque enquanto a gente está ouvindo com a cabeça, a gente está pensando e formulando ideias, sabe? Formulando a nossa própria resposta. Quando a gente ouve com o nosso íntimo, a gente se coloca no lugar do outro. Então, a gente pensa, puxa, e se fosse comigo? Essa é a primeira função do casamento, a função conjugal. Quando chegam os filhos, eu formo um novo sistema. Eu tinha o sistema conjugal, agora eu tenho o sistema familiar. E qual que é a função parental? Aí surgem duas funções, né? A conjugal e a segunda, a parental. Qual que é a função parental? É educar, proteger, disciplinar os filhos. Quando essas funções são atrapalhadas ou não são bem descritas dentro do sistema, as crianças ficam confusas. E o casal também. Eles perdem a hierarquia desse ambiente familiar. Então, a função conjugal é a intimidade com o seu parceiro, o compromisso de honrar aquela aliança que tu fez. Com os filhos é proteger, educar e disciplinar. Então, os pais precisam estar bem atentos a isso. Proteger, educar e disciplinar. Educar seria orientar, né, no caminho certo, naquilo que porque toda família ela tem uma expectativa sobre aquele que está no sistema. 90% nosso, a neurociência já provou isso, que nós somos inconscientes e 10% conscientes. Então, todos nós criamos expectativas, como vocês mesmos falaram no início do podcast. Estamos com a expectativa alta. É assim que começa o casamento, expectativa alta. Então, enquanto a doutora está aqui comentando, eu estava pensando em quantas possibilidades de conflito existem logo no início do casamento. Muitas. Porque, afinal de contas, você tem uma história. E vamos imaginar lá alguém que case aos 20, 25 anos, 30 anos. Então, são 30 anos de uma história. Muda a história agora. Próximo de 30 anos da outra história, com culturas muitas vezes diferentes, com comportamentos familiares diferentes, com histórico familiar diferente. E por vezes tem uma família que é um pouco mais extrovertida, a outra família mais introvertida, a outra mais expansiva. Exatamente. E assim, é interessante pensar que, por vezes, no casamento, imagine esses jovens se casaram. E aí um deles, a vida inteira, foi o pai e a mãe que determinou como seriam as coisas. Sim, aí, em certas culturas é assim ainda, né? E aí depois que casa, aquela situação de que os pais desses noivos querem continuar interferindo. Não pode. Você imagina exatamente. Quanto conflito, quanta situação delicada a gente pode se verifica nisso? A gente pode pensar, Marcelo, assim, ó. Quando um jovem casal casa, normalmente a mãe da noiva ou a família pensa assim, nossa, são muito jovens, não vai dar conta, não vão dar conta. Então, eles começam a invadir a casa daquele casal, começam a fazer compras para a casa daquele casal. Aí chega o primeiro filho, a sogra começa a dormir na casa do casal e não vai embora mais. Fica ali. Ô dó. Né? Ele malecuia. Exatamente. Principalmente se o casal mora longe, sabe? Depois, assim, eu sempre costumo dizer que terapia familiar ou terapia de casal deveria começar no namoro. Para que aí sim pense assim, eu quero realmente dividir os meus dias, todos os dias, com essa pessoa. Tem algumas religiões que fazem curso de noivos, que dão um preparatório antes do casamento. Isso é sensacional, porque vai polindo esse casal. Mas que não tem, e quem não tem esse privilégio, ou que vem de outra cultura, ou quem são os pais que escolhem os parceiros, quando a criança já nasce marcado para casar com aquele outro, né? Mas voltando à chegada dos filhos, às vezes o filho chega e esse casal não fez um preparatório para ser pais. A terapia serve para isso também, preparar o casal para a chegada de um novo membro familiar. E aí esse membro chega novinho, chora para tudo, a comunicação é o choro, é o grito, é a mãe, é o gemido. E vai dormir na cama do casal. De conquistar as coisas, né? E vai dormir na cama do casal.
Aí aquele casal que antes dormia juntos, agarradinhos, agora dividem o leito. Tem um estranho no ninho. Exatamente. É difícil, né? Complicado. Para pensar, né? Não, assim, eu acho que tem muita questão importante de se pensar em casamento. E quando a doutora fala sobre o papel de cada um, eu acho que é importante dar um passinho atrás, né? Quem está pronto para casar? Quem está pronto para ter filhos? Então a gente procura buscar conhecimento, buscar alguma capacitação para errar menos. Porque assim, por mais que a gente procure... A gente nunca vai estar pronto, né? É exatamente Pronto nunca isso. você vai estar, Não né? existe o pronto para casar. E não existe o pronto para ser pai ou mãe. O casamento é uma escola que você entra e você constante. morre e não sai constante, formado. É constante. Tem Sabe? todas as fases do casamento, né? Exatamente. Então, assim, aproveitar. você entra numa história a dois para ser aquilo que você nunca foi. Marido, pai, genro. Você nunca foi isso antes. Então, você vai aprender a ser. E se você me permite um parênteses, né? A gente tem muita fantasia acerca do casamento. A gente tem aí as princesas, o príncipe encantado, que vai buscar a princesa, vai lutar com aquele dragão, que às vezes é o pai da princesa, né? Enfim, e aí ele e ela se organiza para isso, para ela ser aquela princesa. Só que aí, às vezes ela se torna a gata borralheira, entendeu? Porque aí ela vive num sistema que às vezes não é a 2, é a 3 ou a 4, porque aqueles pais se interferem. Há muitas intervenções, né? E aí, como fica esse casamento? Não é mais um casamento de 2 pessoas. A gente precisa ter essa... Vamos dizer assim, quem vai casar tem que ter, né, Lésia, esta responsabilidade de entender que ali eu estou, sim, saindo da casa dos meus pais e agora formando a minha família. E aquela família do meu pai, da minha mãe, é uma família de origem. Então, eu vou manter contato, vou amá-los, mas não permito. Você vai poder trazer algumas tradições só, mas vai ter que formar a sua família. Vai ter né? que formar a E se sua você- família. O sentido de deixará o homem, né? Isso, Isso, Seu perfeito. pai, a sua mãe. Tá na Bíblia, né? O que eu vou completar o que a Carla falou é quando a gente está muito fixado no amor romântico. Sabe, amor romântico? De que tudo parece filme, tudo parece novela. O amor romântico é uma expectativa criada no nosso cérebro que nos causa contos, uma frustração. Por quê? Porque o amor romântico está sempre na expectativa de que o outro tem que me servir o tempo inteiro, tem que me saciar o tempo inteiro. E o amor romântico, ele não há troca, ele só há recebimento. Eu só quero receber, 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 receber. Quando esse amor romântico acaba tudo. Porque não foi construído em cima do real, foi construído em cima de uma fantasia, em cima de um filme, em cima de um romance. O que acontece, que é muito parecido com a paixão, né? Quando você se apaixona, você vê no outro aquilo que você deseja ver. Quando a paixão vai acabando, ela tem 2 caminhos. Ou ela zera, ou ela se transforma em amor, que é aquela admiração, é a saudade, a vontade de permanecer. Por isso que nós temos que esperar um pouquinho a paixão baixar para entender o que ela se transformou, se ela acabou ou se ela foi modificada. Estava aqui pensando sobre a questão da paixão e do amor em si, né? Especialmente logo no início, tem essa intensidade da paixão que é muito importante para o casamento. Então eu vejo sim que há sim uma necessidade de romantismo, especialmente no começo, mas que isso ele perdura, meu ponto de vista, ele perdura. Só que essa intensidade vai dando lugar a outros sentimentos, que é esse negócio de querer estar junto, O pertencer. de envelhecer junto. Exatamente. Ter alguém para segurar a mãozinha. Então, assim, inicialmente, quando eu penso em intensidade, pensando em sexualidade, por exemplo, no início do casamento é uma situação. Mas ao final do casamento, a sexualidade é como se houvesse uma diminuição da sexualidade,
Mas esse senso de eu quero estar aqui e cuidando. Isso que você Isso está é muito falando, especial. isso que você está falando, Marcelo, a gente pode classificar da seguinte forma: a sexualidade no casamento, que é essa parte ativa da relação do casal, e a gente pode classificar também com a intimidade emocional, Isso. que é isso que você está levando para a fase do envelhecer e caminhar junto. A sexualidade, ela caminha até um certo ponto. Depois, você precisa dessa intimidade, que é a parte da melhor idade, né? Quando vai chegando naquela pouquinho depois. A partir de onde que é tal da melhor idade? Dos 90 eu Eu estava espero lendo que esses demore dias. bastante para eu chegar lá. Doutor, você que é ginecologista, hein, doutor? Cara, A melhor Bom. idade para começar uma intimidade sem sexualidade é a partir dos 90? É isso? 90? Não? Quanto que é? Eu não sei, eu quero viver pelo menos uns 120, eu acho que tá bom. 90 Bom. tá bom, né? Mas vamos lá, vamos adiante. Tô pensando aqui Vamos porque... adiante. Sobre a questão dos papéis, eu acho que é bem importante que cada vou chamar de personagem da família, não só compreenda, mas exerça o seu papel. Exatamente. Em outra ocasião, em outra conversa nossa de podcast, eu disse que para que essa família esteja em condições de saúde mental, é importante que todos estejam bem. Porque bastará apenas um, ter um problema ou não cumprir o seu papel, é o que basta para que toda a família, de alguma forma, acabe sendo penalizada e tenha a sua vida dificultada. Então, por isso é importante que cada membro da família, ou personagem, entenda o seu papel. Então, esse homem que é o pai, que é o protetor, que é o marido, que é o provedor, essa mãe que edifica o lar, esse filho que compreende e honra pai e mãe, veja como é importante. Aí basta que um deles não faça aquilo que a Bíblia orienta que faça, né? Basta que um deles, por exemplo, um filho que não quer honrar o seu pai e sua mãe, e ele começa a desmerecer, e começa a ignorar, começa a ridicularizar o pai, como fazem os desenhos hoje. Hoje a gente vê, por exemplo, a Peppa Pig dizendo o papai bobinho. Veja que situação delicada. muito. Como é tenso isso? Muito. Marcelo, você tinha comentado uma vez que você e sua esposa fizeram alguns Os combinados. combinados, isso. Eu sempre falo que o casamento, ele não é uma relação de fala. Exercício. É uma relação de contrato. Eu preciso estabelecer o que eu suporto nessa relação. Então, para o filho entender que ele tem uma posição hierárquica naquele sistema, o pai e a mãe precisam ter combinados parentais. Sabe? O filho precisa olhar para esses pais e saber que esses pais falam a mesma língua, São unidos. o mesmo comportamento. E para isso os combinados são feitos longe dele. Não, a gente não desautoriza Nossa, desautorizar. o casal. Que O situação pai. delicada é essa? Exatamente. Mas você acha que hoje em dia os pais estão fazendo isso? Porque hoje em dia, com esse mundo... Não com esse mundo. Correria do dia a dia, não é mais fácil o pai Dá um tablet, dar um tablet? um celular. Ou iPhone. dar o cartão de crédito para a filha É ir para o porque shopping? hoje... Cala a boca Ou- ali, né? É porque atualmente nós temos muitos desafios para manter um casamento e educar filhos. Hoje nós temos telas livres, nós temos informações chegando a todo tempo. E ruim. Exatamente. E às vezes nossos filhos não perguntam para a gente o que eles gostariam de saber. Eles digitam No ali Google, e mas- respondem. Mas o que eu gosto e acho muito importante, e vejo isso como uma prioridade, é a autoridade do pai e da mãe sendo unificada nos combinados parentais. Eu posso não concordar com o meu esposo nesse momento, Mas na frente deles a gente mas concorda. isso é um desafio. Na frente dele, eu mantenho a autoridade dele. A doutora comentou sobre um combinado meu com a minha esposa e eu lembrei de mais um, que é justamente esse. Se nossas filhas vêm e pedem alguma coisa, e aí eu digo não. E elas querem ser espertas demais, e Pergunta vão pra lá mãe. na mãe e perguntam a mesma coisa. E a mãe pode autorizar, mas a gente faz um combinado assim. Você já perguntou para o seu pai? Isso, Exatamente. perfeito. Então, assim, qual que é a sacada? Qual que é a ideia? Se apenas um disser não, está encerrada a conversa. Exatamente. Simples assim.
Isso é um combinado que fortalece o casal, demonstra amor pelo filho, porque quando é que os filhos se sentem amados pelos pais? Não é quando os Seguros, pais exatamente. Não é quando os pais dizem, ai, filho, eu te amo. Toma aqui, filho, isso, aquilo. Ou quando você supre com bens materiais. Não. Os filhos não se sentem amados verdadeiramente dessa forma. Os filhos se sentem amados quando eles veem os pais se respeitando, se honrando e compartilhando dos mesmos valores. Então, para o filho poder honrar esse pai e essa mãe, eles precisam ver esse movimento na casa. Doutor, eu queria entrar numa questão agora, num mérito, que eu vou contar uma situação minha aqui, aí vou me expor um pouco aqui, mas acho que é importante para... Acredito que a nossa audiência vai ser beneficiada disso. Mas aqui ninguém vai falar nada, é tudo ambiente seguro. Aqui é ambiente seguro, ninguém vai ficar só entre nós aqui. Exatamente. Né? Então, assim, eu cresci em um ambiente, na minha família, em que não, com dificuldade se falava eu te amo. Mais fechada a família, Então, mais. minha família, assim, para eu dizer para o meu pai eu te amo, eu fui falar isso agora há pouco, depois de... Acho que eu devia ter mais de 30 anos. E o meu pai tem dificuldade de dizer que me ama. Eu sei que ama, mas ele tem dificuldade de verbalizar. Então, isso foi da São criação padrões, dele também, não muito foi? provável, Isso. são padrões. Aí tem aquela questão da geracionalidade, que em outra ocasião a gente comentou, e da intergeracionalidade. E é assim, eu entendi que isso é importante, não só o exercitar, mas também o dizer, o verbalizar. Perfeito. Porque especialmente para meninas, para as minhas filhas, isso faz muito bem. É. E aí, nesse caso, eu entendi que não, na minha casa eu quero que tenha isso. Exatamente, porque você Ótimo. quebrou um padrão, Marcelo. Isso. Mas assim, vamos puxar isso que você falou dos seus pais, né? Olha que coisa fantástica o que você está falando, porque os pais, eles não têm um dia... os filhos falam assim, eu repito isso porque meus pais não me ensinaram. Eu aprendi a conversar assim com os meus meus pais conversavam assim. Bom, vamos olhar um pouquinho para trás, né? Os pais, eles sempre vão ter, sempre que eu digo, não generalizando, mas costumavam ter um monólogo de autoridade com seus filhos. Era o contexto deles. Eu não os recrimino. Exatamente. Eu não os recrimino de forma E alguma, aí, eu a entendo. gente não aprende a se comunicar com os nossos pais. Isso. Sabe? Fogem, É né? até uma injustiça a gente colocar essa falha de comunicação nossa nos nossos pais, porque eles não sabiam também. Sim. Não tiveram esse aprendizado. Não tiveram. Mas hoje a gente se conhece melhor, a gente sabe a necessidade dos nossos filhos, então a gente pode fazer melhor o nosso dia a dia, pode não repetir os padrões comportamentais da nossa família. Eu vou dar um testemunho meu, por exemplo. Quando a minha mãe se separou do meu pai, eu tinha 3 anos de idade. Ela se separou, ela estava grávida do meu irmão e ela não sabia. E quando meu irmão nasceu, minha mãe deixou meu irmão com meus avós e foi para o Rio de Janeiro, porque eu nasci no Ceará, foi para o Rio de Janeiro comigo no colo. Eu tinha 5 anos. E eu sempre ouvia as pessoas falarem muito, muito, muito mal do meu pai. Muito. A minha mãe não falava, mas também não defendia ele. E eu sempre ouvi, e eu crescia com aquele sentimento de, nossa, que coisa, né? Eu tenho um pai desse jeito, que coisa horrível. E eu fui nutrindo aquilo. E eu fiquei 30 anos sem falar com meu pai. E eu só vim falar com meu pai quando eu conheci Jesus, que ele mudou a minha vida e colocou o desejo dentro de mim do perdão, da reconciliação, que a sistêmica trabalha muito com isso, com a restauração, com o renovo. E é por isso que eu digo assim, eu não escolhi a abordagem, a abordagem me escolheu, né? E o que eu falo sobre isso, né? Sobre os pais que falam mal do seu parceiro para o filho num divórcio. Como isso impacta o olhar do filho para o pai. Alienação parental. Exatamente. Né? A gente não pode esquecer que mesmo aquele pai não tendo o padrão desejável, pode ser um alcoólatra, um adicto, o que for, ele vai continuar sendo pai. Nós precisamos de uma identidade para saber quem a gente é. Então, isso me fez muito mal. Eu fiquei 30 anos ouvindo falarem muito mal do meu pai. E quando eu o conheci, o perdão era tão grande, transbordava no meu coração, que eu não queria saber do passado dele. Sabe, o passado, eu não estava nesse passado. Sabe, quando eu nasci, meu pai já era outra pessoa.
Então, eu não fazia parte do passado dele, eu queria fazer parte do presente dele. Então, é muito importante que os pais separados, os pais que enfrentam um recasamento, os pais que enfrentam uma luta judicial, coloquem em prática a função parental. Eu posso ter 300 milhões de problemas com o meu parceiro conjugal, mas preservem essa relação, sabe? Ah, mas o pai não é digno, o pai... Não importa. Preserve a memória do seu filho. A gente até lamenta pelo fato de haver vários divórcios e as pessoas se separarem e deixa de ser o cônjuge do, ou o esposo da, ou a esposa do, mas nunca deixará de ser pai e mãe. Você sabe que o meu TCC da sistêmica foi sobre a paternidade responsável, o quanto é importante a figura paterna. A figura paterna não é porque separou da mãe que vai separar dos filhos. Ele precisa continuar mantendo o seu papel de pai, por mais difícil que seja, mesmo que seja alcoólatra, mesmo que seja adicto, não importa o problema que ele tenha, mas que ele consiga transmitir esse amor para os filhos. Por quê? O filho precisa se sentir seguro. Senão isso vai lá para frente, aí chega aos 40 anos, às vezes a pessoa está obesa, às vezes a pessoa tem outros tipos de problema, entram para também drogadição, alcoolismo, porque eu preciso suprir aquela falta que existe dentro de mim, que é uma falta paterna. Existe a materna também. Então, quer dizer, nem o pai e nem a mãe podem contribuir para que o filho diga assim, não, eu quero ficar com meu pai porque a minha mãe não vale nada, ou porque meu pai não vale nada. Gente, por favor, isso é um dado muito importante que a gente precisa fazer que a sociedade compreenda, que não importa o mau caráter que ele foi como esposo, ou que ela foi como esposa, mas como pai e mãe, eles têm que continuar mantendo este papel com esses filhos, até que a morte resolva isso. Claro que nós estamos falando aqui de separações que não envolvam abuso sexual. Claro, com certeza. Sabe? Nós estamos falando de uma separação de brigas conjugais, não quando envolve os filhos, né? Os filhos. Exatamente. E tem muita busca na psicologia do caso dos pais, ou assim, vamos supor, a gente joga mais a culpa o pai, que nem o seu pai, sua mãe, falaram muito mal do seu pai, a tua mãe nunca falou nada. Mas às vezes a mãe é culpada também de falar do pai, ou de deixar esse distanciamento do pai, da filha. Existe uma, como que eu poderia perguntar assim, a culpa mais é do pai que não vai atrás, que me separei e abandona, ou a culpa às vezes é da mãe que não quer que o pai se encontre com o filho? A culpa vai depender do contexto pelo qual eles se separaram, sabe? Porque a separação ela atravessa muitos contextos, né? Pode ser adultério, pode ser violência doméstica, pode ser até uma falência, um segredo familiar, sabe? Então, assim, vai depender muito do contexto. Hoje, por exemplo, no consultório, normalmente as pessoas falam assim, quem procura mais, o homem ou a mulher, né? A terapia conjugal. Hoje, no meu consultório, digo que 70% são os homens que procuram terapia de casal, sabe? Porque estão com dificuldade de conversar com a filha, porque hoje a tecnologia muda muito a relação, as conexões, as interações. Então, é o pai que está com dificuldade de conversar com 3 filhas, é o pai que está com dificuldade de entender a situação da esposa que parou de trabalhar para cuidar dos filhos. Sabe? Então, assim, os homens na clínica estão buscando mais ajuda. Estão reconhecendo. Não quer dizer que isso seja regra na psicologia, né, nas terapias familiares, mas os homens têm buscado bastante. Doutora, a gente está se inclinando para uma situação que eu acho que é muito delicada. A gente sabe dessa situação na realidade de muitas famílias brasileiras, que é essa situação triste do divórcio. E tem um passo seguinte que seria o recasamento. Essa reconstrução da vida das pessoas. Que a doutora poderia falar sobre os impactos disso
Não, o filho é meu, ou você não fala assim com meu filho, não fala assim com a minha filha. Novo casamento. Divórcio, novo casamento, O meu, recasamento. teu e os E nossos. os nossos. A gente Isso. costuma falar assim, os meus, os seus e os nossos. Ah. Bom, assim, um recasamento é um desafio, tá? Porque você está recasando, mas vamos usar uma brincadeira. É como se você estivesse comprando um carro usado. Ele não é zero, né? Não é um carro zero. O recasamento nunca vai ser um carro zero. Então, o casal tem que estar disposto a ressignificar juntos o que deu errado no passado, alinharem as expectativas do relacionamento, porque existe a ex-esposa, o ex-esposo, a ex-sogra, e você precisa conciliar isso. Se já era difícil no primeiro casamento, que você não tinha... É triste, hein? Isso aqui, tudo vem junto, não, gente, a doutora é num falou pacote, aqui sobre né? carro e eu não estou com dificuldade para entender, sabe por quê? Porque assim, eu sou homem, certo? Tá. E quando a gente vai comprar carro, você já comprou carro usado, Robson, mas assim, eu procuro fazer o seguinte, vamos ver o histórico desse carro. Exatamente. Só que no caso do casamento não tem histórico. tem histórico. Encerra a conversa. Daqui para trás, zerou. Aliás, Exatamente. não quero saber do histórico. E se tiver do faltando uma histórico. peça, você só vai descobrir Na hora da carruagem. na estrada. Por isso que eu acho muito importante. Primeira coisa, ora para que não aconteça o divórcio. Exatamente. Pede a Deus que tenha misericórdia para que se mantenha. Mas se lamentavelmente aconteceu, então ora para que Deus prepare uma Para outra que Deus pessoa. sare as feridas Isso. do passado. Principalmente. Renove Isso. o perdão, porque Isso. vai ter que existir perdão, reconciliação. Mas o mais importante é essa integração familiar. Quais são todos. os valores familiares que essas crianças viviam? Quais são os de vocês agora, Nossa, como isso é casal? muito sério. Isso é muito sério. E o que acontece? Há uma resistência muito grande dos filhos. Porque Obedecer os novos pais. Né? Exatamente. E até para saber que hierarquia eles estão. Porque, às vezes, você tem filhos mais velhos. Isso. E o parceiro tem filhos pequenininhos. Sabe? Que demanda atenção, demanda cuidado. E o outro está na faculdade, está tirando a carteira de motorista. Como que é essa diferença de temporalidade dentro de um relacionamento? E dentro dessa casa haverá as regras, As regras. as disciplinas. Que às vezes o casal definiu, mas não combinou com os filhos. Não, e não só isso, Marcelo. Tem as regras daquela casa, Sim. mas também tem a regra das outras casas. Isso. Dos outros pais com os outros Isso. parceiros. É uma confusão que se torna um grande desafio e que precisa estar muito atento no desenvolvimento desse relacionamento. É Para que não complicado, haja hein? também a interferência daquele antigo parceiro. Porque, às vezes, quando a criança ainda é pequena, existe uma certa interferência. Aguarda. Isso. Aguarda. Aguarda, ou a interferência. Quer dizer, mas não pode ser assim com a minha filha lá, aqui na minha casa é assim, e você tem que manter mais ou menos a mesma coisa. E há interferência daí naquela relação que eles já combinaram, o novo casal, está combinada as regras da casa, e, de repente, a terceira pessoa lá, que já ficou para o passado, mas ela tenta interferir nessas e tem um questões. item que a gente não falou em nenhum momento e que é muito importante no casamento. E o dinheiro? Meu Sustento, Deus. né? Não quer pagar E pensão, o não dinheiro? tem pensão, Isso. tem os Porque gastos. o tripé de um casamento, né? Sexo, dinheiro e comunicação. Mas a gente o assunto é tão amplo que a gente nem chegou no dinheiro. Como que é feito o pagamento de despesas? Como que a gente provê? Né? Sabe? Tem que fazer E isso. quando- Não é teu filho. Vai com o pai dele. Exatamente. Não sei o quê. E não só isso, Empurra, mas- empurra. Essa Mas- conta é do teu filho. Exato, a escola. E os Meu planos Deus. de saúde. Gente, o dinheiro, agora, sem falar só no recasamento, mas e os combinados de dinheiro Sim. no início do casamento? Como que fica? E quando um adoecer? Ou quando um perder o emprego? Não existe estabilidade. Doutora, mas então vale a pena investir no atual casamento? Vale a pena investir no atual. Mas Sempre. o mais importante, antes de investir no atual casamento, para você que ainda não casou, é investir numa preparação para casar. E Porque procurar... a Bíblia fala uma coisa bem legal. O jugo desigual, né? Sim. Então, trazendo para a vida cotidiana, esses valores batem com os meus.
Era o que Sabe? eu ia dizer. É, Você você precisa procurar alinhar. os teus iguais. Por isso que tem que namorar, noivar e casar. E Hoje em dia o pessoal isso que tá você mais tem, acelerado, né? E sim. não tem esse tempo de Não Não se tem, conhecer. etapas, né? esses casamentos que normalmente acontecem aí em 6 meses, casou, você não teve tempo de A conhecer chance de não nada. dar certo é grande. A Mas chance... calma aí, eu tenho um parênteses para fazer. Passa, meu amor. Não estou dizendo Eu que tenho são va- todos. eu tenho um parênteses pra Alguns. fazer. Eu estou casada há 26 anos. Eu casei em 3 meses. Olha só. Toda regra é Oh, exceção. toda exatamente. regra Mas você deve existe. ter Às vezes orado eu disse que muito. não são todos. A hein? mãe orou Eu acho que a muito. gente ora agora. Os A pais gente- oraram. Ah, hoje você... Ótimo. entendi. Recuperando o tempo. Mas talvez aquele casamento rápido de antigamente é diferente de hoje, Há muito. né? Quando eu casei, eu e meu esposo, nós não éramos cristãos, né? Então, posso falar rapidinho? Tem Pode. tempo ainda? Vamos lá. Eu era funkeira. Ai, meu Deus, que eu tenho um segredo aqui. Funkeira. Funkeira isso aqui é no uma- Ceará ou no Rio? Olha, isso aqui Lá Registre-se. no Ceará? Registre-se. Ou no Rio, Isso aqui não vai ter corte. isso aqui é um espaço seguro, vocês não vão passar essa live pra frente. Tá certo. Eu fui criada no Rio de Janeiro, dentro da favela do Fernandinho Beiramar. Então, eu morava aqui, Fernandinho Beiramar morava ali. Então, eu cresci numa comunidade onde o funk é uma cultura enraizada, né, na criança. É cultural mesmo, tá ali inserido, É né? cultural e é gostoso para quem mora lá, sabe? Então, assim, eu conheci o Flávio, eu tinha 7 anos de idade. O Flávio tinha 17. E quando eu tinha 18 anos, o Flávio já tinha 28, ele tinha namorado 8 anos uma guria, tinha terminado o namoro, e aí ele me chamou para jantar. Gente, eu nunca tinha saído da comunidade, nunca. E eu andava com roupa de funkeira, tamancão, e a cada 80 palavras, a cada 5 palavras que eu dizia, 80 era gíria. E eu falava. E o Flávio não entendia nada, porque ele era muito quieto, Mudou da água pro vinho. muito recatado do lar. E daí a gente saiu e era um restaurante dançante. E eu queria dançar. E Era ele- improvável funk. aqui esse Exatamente, casamento. não era estilo funk, estilo funk. Mas era dançante, eu queria dançar. E ele segurava na minha cintura assim e dizia, daqui a pouquinho a gente dança. Tipo, morrendo de vergonha. E eu fico pensando até hoje, assim, o povo olhando para mim, o Flávio no restaurante, pensando, meu Deus, que homem querido, fazendo uma boa ação para essa menina, sabe? Tipo, eu era muito funkeira. Depois de 20 dias, o Flávio me deu um celular. Falei, gente, tô rica. Celular? Você é vereadora com certeza. Aí passaram-se 20 dias, ele virou para mim e falou assim, Lésia, a gente não vai namorar mais, tá? Eu vou namorar minha dentista. Ela tem uma situação financeira igual a minha. Você tem 18 anos. Você mora na favela. Você não tem muita perspectiva. E era tudo verdade, mas eu tinha uma autoestima muito elevada. Eu disse assim para ele, cara, e esse celular? Vou ter que te devolver? Tá preocupado com meu patrimônio, né? O celular. Daí ele, certeza. não, esse celular é seu. Eu falei, Flávio, mas eu não tenho dinheiro para colocar crédito nesse celular. Ele, não, vou deixar, pago 3 meses para você. Eu falei, sério? Cara, vai com a Lúcia, vai ser feliz com ela. E eu fico Fica com o celular. Eu A em dentista 3 dele. A Lúcia é dentista. eu em 3 meses arrumo outro. Mas eu fico com o pulo. celular. E aí ele saiu com a Lúcia. No dia seguinte ele me ligou e eu tava tão assim, tipo, eu tenho a cabeça curta e o coração grande, eu esqueço rápido e perdoo também rápido. Ele me ligou e falou, oi, Lésia, tudo bem? Oi, Flávio! Daí ele, Lésia, eu saí com a Lúcia ontem e ela é séria, ela é meio chatinha, que nem ele, assim. Eu queria namorar você. Você é engraçada, você é divertida. Eu falei, Flávio, eu cheguei no morro e falei, estou solteira e tenho um celular. Cara, a fila tá bombando. A fila anda. Aí ele disse, não, quero namorar você. Eu falei assim, quer me namorar? Ele falou assim, eu quero muito. Eu falei, tem certeza? Aí ele, sim. Eu falei assim, eu não. Eu quero casar. Foi então o caso. E daí foi indo. Daí a gente casou em 3 meses. Fantástica a Aí- história. O Olha, Flávio era do Rio também, do Rio. Não, Flávia Gaúcho.
E aí, o que aconteceu? Depois de uma longa história, eu casei, fiquei grávida, vim para Curitiba, e aqui a gente se converteu, e aí a nossa vida realmente mudou. Daí eu entendi, nós entendemos qual era o propósito do casamento. Por isso que eu costumo falar, não é porque eu casei, mas é para que eu caso. História bonita. Glória a É Deus. Glória a Deus. É Deus unindo propósitos. Sim. Deus une propósitos nessa questão do casamento. E Não ne- é uma e- coisa E nem falando aleatória. desse propósito aí, dessa história, da onde surgiu a psicologia na sua vida, então? Exatamente, porque o Flávio ele é empresário do ramo da gastronomia. Todos da família do Flávio. Então, não é nem um legado familiar, é um mandato. Quase que uma obrigação. Exatamente. E eu comecei a trabalhar com o Flávio no restaurante. E eu sempre via as mesas dos restaurantes com famílias, assim, eu achava tão bonito aquilo. E funcionários, eu adoro pessoas. Eu acho chique conversar, eu acho chique fazer amizade, fazer conexões, eu acho isso muito legal. E eu disse para o Flávio, acho que eu vou fazer psicologia. Aí ele, puxa, é isso que você quer? Você está em dúvida, se eu quero psicologia ou direito. Aí o Flávio, não, faz psicologia porque tem tudo a ver com você. E eu fui. E na faculdade, eu fui para trabalhar, fazer psicologia organizacional, mas era muito o que eu já fazia. E daí eu comecei a me apaixonar pela área da família. E eu via que era uma área que as pessoas não gostavam, os psicólogos não gostavam muito, queriam trabalhar com o indivíduo, só o indivíduo. E eu pensava, puxa vida, a gente sozinho não é muita coisa, sabe? A gente precisa do outro. E aí eu comecei a investir só na família. E na faculdade fiz estágio só em casal, só em famílias. E eu falei, Isso não teve nenhum link do seu passado, sei lá, do que você passou? Total. Eu acredito que as interações que eu tive, as experiências que eu tive, moldaram o meu coração, moldaram a minha forma de enxergar uma família, sabe? Moldaram a minha forma de enxergar o núcleo familiar. Então, para mim, eu sempre falo, não fui eu que escolhi a sistêmica, mas foi a sistêmica que me escolheu. E a história que eu vivi, que eu vivo até hoje, eu creio e eu acredito muito na restauração. Acredito muito nesse vínculo. E uma das perguntas aqui nessa pessoa, a importância dos combinados numa relação conjugal. Quando você começou a falar, falou, vamos casar, vamos. Vocês não tiveram combinado nenhum. Foi mais... O único combinado que nós fizemos, que é muito engraçado, gente, muito engraçado, mas valeu ouro na nossa relação, é que a gente só tiraria a aliança do dedo se nós nos separássemos. Foi o único combinado. E até hoje, 26 anos, nós nunca tiramos a aliança. Eu fui fazer uma cirurgia um tempo atrás aí, e o médico disse, tem que tirar a aliança. Ele, não, prometi para minha esposa. Aí o médico, mas é arriscado, tem que tirar. Nós nunca fizemos um combinado fora esse. Mas depois que a gente se converteu, nossa, o que tem de combinado é praticamente um livro de contratos. Porque precisa desse contorno, né? Sim. Precisa. Importante, A importância dos combinados. Importante dos combinados, inclusive, que em alguns casos com cláusula penal, né? Exatamente. Até com indenizações. Pisou na bola, tem essa consequência. É isso aí. E é importante que a gente compreenda esse sistema, né? Sim. Porque é esses combinados, é esse amor, é isso que o filho vai observar. Não é o que você diz, mas é o que você faz, o que você vive é que fala mais alto para os nossos filhos. Fantástico. Fantástico. Robson, que tempo bom. Tempo bom conversar aqui com a doutora Lésia, com a doutora Carla. Mais uma vez crescendo, mais uma vez aprendendo sobre os relacionamentos, sobre a importância disso no sistema. Os vários sistemas pelos quais a gente passa por toda a nossa vida, né? Hoje falamos sobre construindo relacionamentos sólidos, um olhar sistêmico, cristão para o casamento e para a família. Doutora Lésia, por gentileza, suas considerações para a nossa audiência. Certamente muitas pessoas vão nos assistir, então quero, por favor, aquela cereja do bolo. Por favor. Pois é. Eu fui convidada para um podcast e acabei dando meu testemunho, né? Mal falei da minha abordagem sistêmica, mas é porque eu acredito muito nas relações. Então, a minha mensagem final é investir numa relação de qualidade, estar disposto a ouvir o outro, não só com a mente, mas com
o seu coração, investir a sua vida na vida de quem você ama é muito importante. E o principal, estar disposto a ressignificar, a reconsiderar e a perdoar. Sempre que o teu coração, sabe, sempre que você sentir que aquilo que é teu vale a pena lutar por ele. Então, Amém. perdão em primeiro lugar. Amém. Legal. Doutora Carla, suas considerações. Muito bem. Eu quero dizer para vocês que o amor vence todas as coisas. Pode ser problema financeiro, pode ser problema de qualquer ordem, desde que a gente tenha amor, respeito e se proponha a viver dessa forma, conjugalmente, familiarmente, porque nós acabamos trabalhando na mesma coisa, não é, minha amiga? Com casais, com famílias, restaurando, ressignificando, colocando eles em pé novamente, tendo uma flexibilidade nessa vida e não colocar muros entre eles, mas sim a flexibilidade. Por que o bambu não quebra, né? Porque ele é flexível e que a gente aprenda com o bambu e que a gente possa ter contribuído de alguma forma aí com a sociedade, com a gente, com vocês. Certamente, e aprendemos muito. Amém. Obrigada, Lézia. Obrigada a Certamente. vocês. Uma satisfação. E se você gostou desse conteúdo, siga as doutoras aqui, ó. @Psicologia Fontana é o endereço da doutora Lézia Fontana no Instagram. E também o endereço da doutora Carla é psicologia.carlastrozzi. Então siga, compartilhe e encaminhe esse vídeo para os seus amigos, para os seus familiares. Tenho certeza que vai ser bênção para a vida deles. Robson, encerra para nós, meu queridão. Nossas considerações finais, a minha, eu falo o seguinte: você nunca vai estar 100% preparado para casar. Sim. Nem para ter filhos, nem nada. Não tem faculdade para isso. Exatamente. Segura na Mas mão de pra Deus for- e vai. Mas eu falo assim, para você, igual nós falamos aqui podcast, fazer curso antes, depois, o meu casamento, que a gente sempre bate forte em casa, assim, que a mensagem do nosso casamento foi o cordão de 3 dobras, que nunca se rompe. Exatamente. Então é eu, a minha esposa e Deus. Quando a gente tem esse cordãozinho, os 3 juntos, alinhados, é difícil de romper. Verdade. Então, Não rompe. É o nosso, não né, rompe jamais. Marcelão? Então Paulo Marcelo. a minha consideração final é isso: é você manter no cordão de 3 dobras. Você, sua esposa e Deus no meio. Aí não vai ser romper nada. Isso. E se você gostou do nosso podcast aí, nosso testemunho, nossas considerações aqui, Marcelão, Benção. fique com Deus e até a próxima, se Deus quiser. Amém. Amém. Obrigada, gratidão.